Para você que é empreendedor, em especial o empreendedor interessado na indústria de produtos digitais, como cursos online, e-books, videoaulas, esta entrevista do Empredig é para você. Hoje, nós entrevistamos um convidado muito especial que vai nos transmitir o passo a passo do processo criativo dele. Como é que ele descobre qual é o tipo de conteúdo que precisa ser adicionado ao infoproduto, como entregar algo que funciona para o cliente final. Eu sou o Seiichi Arata, do Empredig, e esta entrevista do Empredig é dividida em duas partes. A primeira parte, grátis para todos, é esta que vai ficar no nosso canal youtube.com/empredig. Na primeira parte, nós vamos apresentar o nosso convidado Rodrigo Antonangelo, o empreendedor que está trazendo para o Brasil uma das empresas que você precisa conhecer, e eu vou deixar surpresa para quem assistiu o vídeo até o final. Nós também vamos explorar os detalhes do histórico profissional dele e o motivo para isso que eu quero transmitir para você diversos momentos em que a mentalidade empreendedora dele se revelou decisiva para que ele chegasse ao ponto em que ele está hoje. E é olhando passo a passo de quem alcançou resultados que você também poderá modelar comportamentos que vão te ajudar na sua futura jornada de empreendedorismo. A segunda parte, que é exclusiva para os assinantes do Empredig, é uma parte específica sobre infoprodutos e nós vamos compartilhar o passo a passo para que você crie produtos digitais relevantes e que possuem um grande potencial de mercado. Se você já for assinante do Empredig, basta fazer o seu login para ter acesso completo. Se você ainda não é assinante, é só ir para empredig.com e lá você tem todos os detalhes de acesso. Olá amigos do Empredig, aqui é Seiichi Arata, com um convidado especial, Rodrigo Tadeu Antonangelo. Como você está, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem, Seiichi. Prazer falar com você, prazer falar com os seus ouvintes também aqui do Empredig e que seguem você. Muito bacana. Você tem novidades aí bem legais, acho que é sempre interessante a gente começar um papo com uma novidade bombástica. Vou deixar para você contar a novidade aí, o que você anda preparando desde o final do ano passado. Legal. Eu acho que o final do ano passado ele culminou com o final de um grande projeto, um final de um grande processo, na verdade, de conhecimento e estreitamento com um dos meus mentores, meu principal mentor, que é o Eban Pagan, e culminou com uma sociedade. Nós formalizamos uma nova empresa e uma nova visão para o que será o Get Altitude. Então, o Eban Pagan, não sei se você que está nos assistindo conhece, ele é um dos grandes, uma grande autoridade, um grande expert, né, nesse mercado do empreendedorismo online, nesse mercado de marketing. Muitas das estratégias de marketing online nasceram com ele, né? Então, foi muito bacana poder fazer parte agora dessa sociedade e trazer um pouco disso para o Brasil. Então, acho que essa é a grande novidade. A grande novidade é que o Get Altitude agora tem um novo posicionamento, uma nova visão, diferentemente só de vender os produtos do Eban. E a gente está começando pelo Brasil. De todos os mercados que a gente olhou primeiro para o Brasil, pelo potencial, e porque a gente sabe que a criatividade, a visão do brasileiro com as ferramentas certas, com o conhecimento certo, a gente sabe que ninguém segura o nosso povo, né? Ninguém segura o povo brasileiro. É bem nisso que a gente acredita. Fantástico. Eu sempre gosto de trazer o máximo de informações, tanto para os empreendedores digitais, como também para aqueles que são empreendedores do mundo físico, das lojas de tijolinhos. Eu acho que, num primeiro momento, tem um assunto bastante interessante para os empreendedores digitais, especialmente para aqueles que estão ligados na nova indústria de infoprodutos, produtos de treinamentos digitais. E eu acho que esse começo do bate-papo nosso vai ser bem interessante para eles. Eu quero muito contar com a tua experiência que você está tendo agora, qual que é esse passo a passo, tudo que você tem produzido. A gente vai deixar um pouquinho mais para depois. Se você puder contar um pouquinho mais da tua história, como que você... O que você andou fazendo nos últimos meses, nos últimos anos, inclusive, se você até puder contar um pouquinho da tua história profissional. Porque o que você conseguiu, Rodrigo, é um grande feito. Quando a gente conversou recentemente, temos vários amigos em comum,
E eles falaram, olha, você tem que falar lá com o Rodrigo e tal. A gente bateu um papo um pouquinho antes dos feriados aí. Foi. E você falou, olha, tô aqui, acabei de terminar um telefonema, né, com o Eben, e estava bastante animado, contando vários detalhes. Eu te falei, mas, Rodrigo, me conta, como é que você chegou nesse ponto trazendo aí todo uma nova linha de produtos para nós aqui no Brasil? Então, deixa a palavra para você. Legal. Eu acho que não podia começar de uma forma diferente, além de dizer que eu sou uma ovelha negra. Eu digo ovelha negra porque eu não vou ficar contando a minha história de vida toda, porque acho que não é o ponto aqui, mas a parte que eu vou contar, e eu vou tentar ser o mais resumido possível, é relevante, inclusive, para a gente conversar e para as pessoas que estão vendo, para você que está vendo o nosso vídeo aqui, nesse nosso bate-papo. Eu vim de uma família realmente muito humilde, né? Hoje, graças à internet e a trabalhar com internet, eu posso morar na mesma cidade que eu cresci. Sou nascido em São Paulo, mas moro em Avaré. Mas a minha primeira fase em Avaré, antes de passar no vestibular, foi realmente numa infância mais humilde. Realmente, sou filho único. E aquilo que mais me ajudou a passar no vestibular, né, fiz engenharia na Unicamp, foi que eu juntei algumas pessoas, alguns amigos, alguns da rua onde eu morava, e a gente foi estudar física e química. Eu percebi que se eu quisesse passar no vestibular, eu falei, eu tenho que começar a dar aula para eles, para a gente ter uma galera para estudar junto e tal. E o que eu percebi foi que ensinando a gente aprende 10 vezes mais. E isso já bateu em mim, já fiquei apaixonado por isso. Mas, enfim, entrei na Unicamp, fiz engenharia química. Logo que me formei, entrei no trainee de um grande banco, e ali, 14 meses, então, já passando no tempo, assim, 14 meses depois de eu ter me formado, já era gerente de uma área importante dentro do banco. Passei de vários bancos, troquei de vários bancos, sempre trabalhando na área de marketing direto, database marketing, CRM, que é tudo ligado a gerenciamento do relacionamento com clientes, né? E a partir daí eu tive uma carreira muito bacana. Então, quando você fala quando você fala do público, das pessoas que estão vendo esse vídeo agora, que são pessoas que seguem uma carreira de intrapreneurs, né, que são aqueles empreendedores dentro das empresas, assim como aqueles que são empreendedores criando seus próprios negócios, eu consigo entender exatamente o que ambos os públicos passam, ambas as pessoas passam. Algumas características que eu tive e que hoje eu posso compreender mais permitiram que eu tivesse realmente uma grande ascensão como executivo, até o ponto que eu estava cotado para ser um diretor, assumir um posto de diretoria mais profundo. Isso aí eu tinha 20 e poucos anos, quase 28, 29 anos. Segura um pouquinho, quando Sim. Você está nessa época. Então eu vejo que você vem de um histórico de adversidades, não é? Então, primeiro teve uma dificuldade para entrar no vestibular, e você deu uma dica bem interessante, que é, olha, tem matérias que eu preciso aprender, e uma ótima maneira de aprender é ensinar. E tem tudo a ver com muito do que tem surgido na internet recentemente, que são todos os treinamentos online e pessoas que têm interesse em aprender e compartilhar conhecimento. Agora você entrou num segundo tópico, que é a sua carreira em banco. Você começou como trainee, foi subindo e teve toda uma carreira executiva. Eu te pergunto, que chave que você, se você pudesse mencionar uma chave, né, que você tem utilizado durante essa fase da tua vida? O que te motivou, o que te fez continuar, não se tornar um cara acomodado? O que te fez abrir portas? Você disse com relação ao crescimento dentro das empresas? Isso, a gente está falando da tua fase até os 27, 28 anos. Né? Então você não apenas conseguiu bons programas de trainee, mas você foi subindo dentro das carreiras, e depois a gente vai contar que você estava num ponto bem alto da tua carreira executiva numa grande empresa brasileira, e você largou tudo. Né? Então, mas antes disso, o que te fez subir? Que você poderia contar para nós de uma forma de você entender e se comportar diante desse mundo?
Eu acho que essa pergunta é fantástica e eu acho que tem muito ligado a ver, pode parecer até um pouco de presunção, mas não é, né? Você já me conhece há um tempo, sabe que de presunçoso eu não sou nada, mas eu acho que tá ligado a um pouco de carisma. E carisma tá ligado não a algo nato, não a algo que nasceu comigo, mas algo que, diante das dificuldades que eu enfrentei na minha vida, eu tive que aprender a lidar com essas pessoas para conseguir. Eu vejo alguns pontos importantes do carisma, que é a questão de sempre quando você está com uma pessoa, sempre quando você está numa reunião, ou participar de uma conversa, ou está tomando um café com qualquer pessoa, qualquer colaborador dentro da empresa, qualquer diretor, você se comporta da mesma forma, você está sempre presente, né? Não é nada mais incômodo também do que a gente estar conversando com um colega que é do mesmo nível que a gente, ou até um nível inferior a gente, hierarquicamente na empresa, e chega o diretor no café e você começa a se comportar diferente. As pessoas percebem isso, Sei, sei. percebem uma inautenticidade. Só que eu nunca tive isso. E eu acho que isso cativa bastante as pessoas. Eu Sim. sempre falo o que eu penso, eu sou honesto, sou uma pessoa. Eu realmente procuro cultivar aqueles valores que hoje eu procuro passar para as minhas filhas. Eu sempre procurei cultivar os valores de ser amigo, de ser honesto, de ser transparente, de dar atenção para as pessoas, estar presente. Então, acho que essa questão da presença é muito importante. Acho que concordo plenamente com você, foi uma das coisas que eu gostei muito dos nossos primeiros contatos, porque a gente percebe isso. É difícil de explicar, mas eu gostei também que você disse que você teve que aprender a se relacionar. Então, quer dizer, não é para a pessoa falar, eu não tenho carisma e tal, e usa isso como desculpa. Exato. É uma coisa que você pode cultivar. Mas muito bem, desculpa, eu abri um parênteses aqui que eu achei que seria interessante. Então, você foi subindo na carreira e aí foram acontecendo algumas coisas. Você foi descobrindo algo. Eu acho que o grande tema na minha vida é que eu realmente eu realmente sempre me senti como uma ovelha negra, né? Então, assim, porque as ambições que eu tinha quando eu vinha de uma família muito simples eram diferentes das ambições das pessoas que conviviam comigo. Depois, as ambições que eu tinha quando eu era um trainee, eu queria crescer muito rápido, eram diferentes das ambições do pessoal que estava curtindo o trainee e tal. Então, tipo, eu tinha sempre as ambições diferentes, eu sempre ficava perguntando coisas que, teoricamente, não se deve perguntar, ou que a sociedade não gosta que a gente pergunte. Você não ficava com uma ansiedade de você ser o cara diferente que eventualmente poderia até incomodar? Não, porque é exatamente quem eu sou, né? Então, quando a gente está ligado, conectado com a nossa verdade, com quem a gente eu acho que é legal essa pergunta. A gente passa na cabeça, mas entre eu tentar ficar me preocupando com o que as pessoas vão pensar e tal, e ser eu mesmo, eu prefiro ser eu mesmo todas as vezes, né? Então, e a gente está falando só de um ponto do carisma, que retomando até o que a gente estava falando, que eu acredito que o carisma tem tem 3 pilares. Um deles é esse de estar presente, o outro é de você se relacionar de uma forma amorosa, de um calor humano com as pessoas, sabe? Não tratar as pessoas como um robô que cumpre tarefas ou como alguém. Tem um calor humano por trás. E a outra forma é uma forma de poder. E há N formas de poder. Mas o poder a gente pode demonstrar através do conhecimento no trabalho, do quanto a gente se dedica, dos resultados que a gente obtém no trabalho. Sim. E eu conseguia reunir os 3. Eu conseguia ser uma pessoa amável, eu conseguia ser uma pessoa presente para qualquer atividade que a gente estivesse fazendo, nas reuniões, nos encontros. E eu era uma pessoa que tinha poder, porque eu realmente sempre fui uma pessoa muito dedicada a obter os melhores resultados e aprender o máximo possível em qualquer área. Essas 3 coisas eu acredito que me deram um carisma. Agora, você me perguntou se eu tinha uma coisa. Eu falei do carisma, acabei desmembrando em 3 partes, né? Tá. Mas eu acho que se eu pudesse pegar alguma coisa que realmente provocava o meu crescimento virtuoso nessas empresas, essa coisa enquanto todo mundo está numa reunião, imagina estar uma reunião, o chefe da área, você, os outros gerentes, os analistas, todo mundo junto, o chefe lá falando aquilo que ele acredita, aquilo que é o projeto, quais são os objetivos, e todo mundo concordando. Tá. Todas as vezes que eu tinha oportunidade de falar,
E isso é muito importante. Isso que mudou. Quando eu compreendi isso, eu falei, putz, é por isso que acontece. Eu sempre tenho essa mania de perguntar. Tá, pessoal, entendi o projeto, eu clarifico o que o cara falou, né, o que o chefe falou, o que foi discutido. Entendi o projeto, entendi que esses são os desafios, entendi que a gente tem esses obstáculos, o projeto vai ser quebrado em tantas partes e tal. Mas e se? Então, quando eu fazia essa pergunta, e se? Eu colocava as pessoas no modo de... Tirava elas do modo de concordância do que o chefe fala e colocava todas a pensar. E eu digo que era ovelha negra porque eu ousava questionar aquilo que vinha de cima para baixo. Eu sempre Sim. questionei. E minhas filhas, Seiti, são exatamente assim comigo. Que ótimo, mantenha isso nelas. Isso é fundamental porque, infelizmente, nosso modelo de educação tende a estrangular as pessoas. Eu até quero fazer alguns comentários, se você me permitir. Por favor, gente, até a meta-discussão, né? Por que a gente está tendo essa discussão? Você que é empreendedor deve estar falando, mas que esses dois caras estão falando aí da carreira dele, que é ovelha negra e tal. Tudo começa com a mentalidade, com a forma como nós raciocinamos. Então, nos contatos que eu tive, né, os breves contatos que eu tive, quero continuar trabalhando junto com você, Rodrigo, eu percebi, logo no primeiro bate-papo que a gente teve, esse cara é diferente. Esse cara, ele tem algo que, dentro das teorias de psicologia, de personalidade, tem algo que tem uma dimensão, eu não sei como é que chama em português, mas em inglês é agreeableness, que é o desejo de ser uma pessoa agradável, necessidade de ser uma pessoa agradável, alguma coisa assim. Uhum. E em alguns momentos, quando a gente falava, enquanto outras pessoas teriam a tendência de ficar meio cheio de dedo, sabe? Falar, olha, eu não sei o que você acha e tal. E você já veio direto, falou, eu acho que tem tal coisa que dá para fazer, isso aqui não sei o que, tarará, tarará. Então, bem direto ao ponto. E você não teve medo de, eventualmente, desagradar, de falar alguma coisa que fosse inapropriada. Você veio e apresentou, quer dizer, você teve você tem uma visão, você acredita na visão, você não apenas tem uma visão, digamos assim, egoísta, quer dizer, que vai atender apenas ao teu objetivo, mas você acredita sinceramente que a tua visão pode também trazer um benefício para outros, e por isso que você vai e fala. Então você está numa reunião, você entendeu o que foi discutido na reunião, você fala assim, tá bom, entendi, né, que vai ser assim assado, mas e se tal coisa? Não é que você está querendo prejudicar as pessoas, botar alguém para baixo, mas ao contrário, você acredita tanto que aquela tua contribuição pode trazer algo que você não tem o receio de ser uma pessoa que desagrada. Então, essa característica, eu queria deixar duas recomendações de livro para quem tem interesse. Eu li bem recentemente, que é um livro novo do Malcolm Gladwell, chamado Davi e Golias. Gladwell. Desculpa que eu tenho dificuldade quando eu estou falando digitar. Então, pronto, digitei aqui. E outro é o do Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. No Davi e Golias, o Gladwell ele conta a história de diferentes caras envolvidos em vacina, alguns tratamentos assim, muito desagradáveis num primeiro momento, com criança chorando e tal, mas o cara não tá nem aí, porque ele acredita tanto na visão dele que vai ajudar, ele vai e faz. E são caras que revolucionaram todo o conhecimento científico, salvaram milhões de vidas, porque eles toparam ser aquele cara que eventualmente poderia desagradar algumas pessoas. E o Kundera também, no Insustentável Leveza do Ser, ele tem alguns personagens que discutem entre viver na verdade, quer dizer, sempre ser você mesmo, independentemente, né, de causar algum desconforto aqui ali, ou então você usar várias máscaras, então você está numa situação A, você vai se comportar de uma maneira e tal. E eu acho que é muito interessante para as pessoas entenderem a tua história, Rodrigo, e o jeito que você vai fazendo as coisas, como você vai se comunicando, porque tem muito disso. Eu notei bastante claro em você que tem uma característica fundamental do empreendedor. O empreendedor ele não pode ficar cheio de dedos, ficar com medo de apresentar algo, se o pessoal não gostar de mim, se eles acharem que eu sou assim, assado e tal, então você acaba ficando com muito medo de ficar retraído. Então tem que ter essa característica, então é isso um pouquinho que eu estou tentando, né, compartilhar com os amigos que estão vendo esse vídeo. Da onde que está vindo isso? Quais são as coisas que você pensa, como é que você decide para você se comunicar. Então era esse comentário que eu queria deixar, tem essa coisa tua,
de não ter tanta medo, preocupação com relação ao que os outros vão pensar, e eu acho que isso vai se refletir na continuação da tua história, que eu estou anotando aqui. Exato. Foi sempre essa questão do e se. É, chegou um ponto na minha carreira que realmente aí eu já estava casado, tinha realmente um cargo realmente como executivo que era dos sonhos, né? Que sempre foi dos sonhos. E aí eu comecei a perceber que realmente essa minha, se é que existe esse termo, né? Essa ovelhice negra, né? Essa questão de realmente pensar e tentar ver as coisas de uma forma diferente transcendia a minha contribuição para aquela particular empresa que eu estava trabalhando. E eu larguei tudo, né? Então, eu larguei uma carreira promissora, e quem me conhece sabe da minha história. Eu não tive uma história de, Rodrigo, você foi demitido, você não estava bem. Não, pelo contrário. O presidente da empresa, quando eu pedi demissão, ele falou... ninguém entende. Mas você fez um planejamento ou foi meio na loucura? Você foi fazendo uma reserva financeira? Tipo, preciso de mais 3 meses. Aí você ficou mais 3 meses e tal? Sim, eu fiz uma reserva financeira. Depois que eu saí formalmente trabalhando para uma empresa, comecei a prestar consultoria para outras empresas de ramos diferentes, como marketing, como estratégia. Eu sempre olho muito marketing como uma questão estratégica também, mas mais como consultor, mas como carreira, como desenvolvimento de carreira, de estar numa empresa, headhunter vem e te chama para outra empresa, para você cresce e tal. Isso eu tinha deixado para trás. E tinha deixado para trás para me encontrar. Eu sempre falo para as pessoas que é importante que elas planejem. Planejar é a coisa mais importante que a gente tem. Né? Mas muitas das coisas na minha vida aconteceram de forma não planejada. Né? Eu acho que a gente também tem que estar sempre preparado. A gente não tem que se preparar quando a gente tem clareza. A gente tem que estar sempre preparado para tudo na vida. A gente não tem um ticket de segurança na vida que a gente está vivendo, de que nada vai acontecer de ruim. A gente tem que ser o nosso próprio ticket, o nosso próprio seguro. Então, eu acho que isso é uma mentalidade. Na verdade, não é algo isolado que a gente faz. Eu vou planejar para sair. Não, eu sempre tenho que estar planejado para suportar situações que possam surgir. Agora assim, você chegou a ter algum acordo com o Eben ou com algum outro parceiro de negócios na hora que você saiu? Como é que você saiu sem nada? Você saiu já com um plano que você estava pré-executando? O que aconteceu depois da tua carreira? Quando eu saí, a única coisa que eu tinha de certo era o apoio da minha esposa. Isso era a única coisa que eu tinha. Era realmente o apoio da minha esposa e falar: eu conheço você, eu sei que você é uma pessoa que quer ajudar mais os outros, você acredita numa forma diferente das coisas, e eu vou te apoiar. Então, foi bem uma questão de sair, pedir demissão mesmo, não teve acordo nenhum, pedir demissão, passou os 30 dias de aviso prévio, eu estava literalmente procurando o meu primeiro cliente. Eu tinha uma reserva financeira que eu havia feito, mas também eu tinha claro na minha mente, eu tinha muito claro isso na minha mente, Seiti, que eu precisava desse desligamento, eu precisava de um tempo para me encontrar mais a mim mesmo, entender realmente quem eu era, entender realmente aquilo que eu queria. E nesse momento, embora eu tenha feito trabalhos como consultor, eu não descartava a possibilidade de um dia eu poder voltar a trabalhar numa empresa novamente. Mas eu precisava entender exatamente quem eu era, eu precisava me dedicar mais a conhecer quem é o Rodrigo. Sim. Né? Porque a gente está muito ocupado sendo a gente mesmo, que às vezes a gente esquece de procurar entender quem nós somos também durante esse processo. E aí eu fui me dedicar realmente a isso, a entender muito mais, e muitas coisas foram fazendo os cliques, né? Então eu passei a entender como que era o meu comportamento na empresa,
estudei coaching, trabalhei como coach muito para empreendedores e profissionais e pude entender que realmente e é aquela história, né? Quando a gente ensina, quando a gente... esse é um tema também recorrente, né? Quando a gente ensina, a gente aprende 10 vezes mais. Porque a gente tem que olhar eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas a gente tem que pensar qualquer conhecimento, ou o nosso cérebro, como uma peça de diamante bruta, né? Um artefato maravilhoso que a gente recebe de Deus, da natureza, sei lá no que você acredita, mas a gente recebe esse artefato maravilhoso com o nosso cérebro, mas ele é uma pedra de diamante bruta. O que acontece com uma pedra de diamante que a gente vê nessas lojas, nessas joalherias sendo vendidas? Eles são lapidados de uma forma muito delicada, de uma forma muito consciente, para que ele tenha várias faces, vários poliedros ali encaixados, para que o diamante receba a luz e ele brilhe na sua máxima potência. Ele reflita essa luz na sua máxima potência. Bom, nosso cérebro é exatamente assim. Então a gente tem um conceito, a gente precisa buscar o conceito de todos os ângulos e faces diferentes, porque aí esse conceito realmente brilha. Eu percebi isso dando aula de física, eu percebi isso quando eu comecei a falar sobre empreendedorismo, quando eu comecei a falar sobre marketing, e muitas vezes, e isso ainda acontece, é mais raro, mas ainda acontece, de você receber uma pergunta, uma questão que você não sabe por que caminho seguir. E essa reflexão de você se colocar no lugar do outro, entender a pergunta, a dúvida sobre a realidade dele, sobre a visão dele, permite com que você, então, tenha uma nova face nesse nosso diamante chamado cérebro, para que ele brilhe mais. Perfeito. E essa é uma habilidade de marketing, de empreendedorismo e também do intrapreneur, né, do funcionário que segue carreira, fantástica. Se colocar no lugar sempre do outro e se comunicar sob a perspectiva do outro. Muito bacana. Vamos amarrar esse primeiro bloco do nosso bate-papo. Então você seguiu todo esse caminho interessante e como é que as coisas evoluíram na tua experiência como coach, como empresário e para os novos projetos que você está trazendo agora para o Brasil? Tá. Desde que eu me formei, eu venho dando aula e ensinando e tratando com pessoas, sendo um facilitador de conhecimento para essas pessoas, em diferentes áreas, desde a física até o marketing, com coaching, enfim. E eu comecei a desenvolver alguns trabalhos. Então, 2010 é quando eu monto uma grande experiência minha, que é o site, que é um site que, de tantas vezes que já trocou de servidor, e eu não sou uma pessoa de conhecimento tecnológico profundo, então trocou de servidor, perdeu muito dos posts, mas é um site antigo, que é o Marqueteiro Digital, e nasceu como uma grande experiência minha de entender mais e compartilhar essa questão do que eu aprendia, né? Eu acho que uma mentalidade fantástica é você aprende uma coisa, explica isso para alguém, né? Você aprende uma nova habilidade, uma nova mentalidade, explica para os seus amigos, compartilha isso, né? Esse compartilhar faz com que você internalize muito mais profundamente esse conceito. Então, aí eu comecei fazendo o Marqueteiro Digital, montei um primeiro infoproduto, como a gente conhece hoje, né, que era um primeiro curso. Eram 4 vídeos que eu coloquei no Vimeo, cada um tinha 1 hora. E eram vídeos assim, feitos no Keynote, assim, totalmente, era cheio de bullet points, cheio de coisas escritas, e eram 4 horas falando sobre Facebook Marketing, quando ninguém falava de Facebook Marketing. E só nesse vídeo eu tive 7.500 alunos, ou seja, 7.500 pessoas entraram na minha lista, que hoje a gente já conhece mais esses termos, mas entraram na minha lista na época por conta desse treinamento. Enfim, foi evoluindo. Depois eu lancei um treinamento formal em Facebook Marketing e fui evoluindo. Nessa época da minha vida eu estava mais preocupado, que eu estou falando aí de 2011 até agora, ou pelo menos de 2011 até 2013, vamos falar de esse intervalo de 3 anos,
Eu estava mais preocupado realmente em experimentar, em testar e sentir exatamente para realmente aí ir a fundo. E foi nesse tempo que eu descobri minha paixão, bom, reafirmei minha paixão por ensinar, não por ensinar, mas por facilitar o aprendizado de outras pessoas. E foi nesse momento que eu já seguia esse meu mentor, que é o Eban Pagan. Eu já me apaixonava pela forma dele ver as coisas, eu realmente aprendi muito, muito com ele. Tive a oportunidade de falar para ele o quanto que ele mudou a minha vida, e eu acho que esse é o grande trabalho, de ajudar, de mudar vidas, e não de ficar famoso, não de virar autoridade, não de ficar dizendo se eu moro se eu tenho 3 casas diferentes, 5 carros, se eu tenho um só e uma casa alugada, não interessa. O importante é a gente ajudar as pessoas e facilitar. E eu estou nesse jogo de entender mais essa comunidade, e aí o Eban Pagan foi a pessoa que mais conectou. Então, desde então, eu comecei a fazer cursos dele e participar em eventos ao vivo dele, e acabei com essa forma que eu tenho de me relacionar, falar o que eu penso e tal. Um dia, já conhecendo a equipe dele lá, eu falei, olha, eu acho que é muito pouco para o Get Altitude só vender produtos do Eban Pagan. Eu acho que o Get Altitude pode vender não só produtos do Eban Pagan, mas pode ajudar comunidades locais. Eu acho que ele pode ser uma empresa que se localiza, que se estabelece em comunidades, em países, e a partir desse estabelecimento, ele transforma essa comunidade, ajuda a comunidade a dar o próximo nível, a chegar ao próximo nível, e contribui para revelar novas pessoas, revelar novos talentos. E eu acredito, como eu já disse no começo, né, eu acredito muito no Brasil. O Brasil é um celeiro de pessoas criativas pelas próprias dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Né? O ambiente, a dificuldade de fazer negócio, a dificuldade de ter uma empresa, a dificuldade que é de você saber em quem confiar. Isso faz com que a gente tenha casca grossa, como se diz no MMA, né? Não sei se você gosta de MMA, Seiti? Cara, pra ser sincero, eu nunca vi. É uma das várias coisas que estão na lista aí, mas ainda não. Mas deixa eu só fazer uma perguntinha amarrando com um ponto uma tecla que eu gostei de bater bastante, acho que é um dos pontos centrais do nosso bate-papo. Legal. Você foi fazendo os treinamentos com ele. Imagino que ao longo do tempo foi coçando aí foi dando uma coceirinha, tipo, acho que eu vou propor essa ideia, quem sabe tem o potencial. E deve ter tido o outro lado, falou assim, Rodrigo, isso aí não vai dar em nada e tal, vai que ele fica ofendido, né? Tem sempre assim, um lado da visão de possibilidades e tem o outro lado não vai dar certo. Você chegou a ter esse lado que não vai dar certo, desencana, ou você é um cara que vai direto, ou se você tem, o que você faz para superar esse ladinho do crítico dentro da nossa mente? Que dica que você daria? Tem uma frase, eu não sei exatamente quem disse, mas não vou me lembrar agora, mas aquela história, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então, eu acho que o medo ele deve ser algo para que a gente gerencie os perigos e os riscos. Esse é o papel do medo. Ele nunca deve ser algo que nos bloqueia. Só essa mentalidade já ajuda, né? Se o medo é o obstáculo intransponível para a gente fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer, então a gente já não está mais vivendo. A gente está se colocando uma amarra, uma algema, e a gente está se prendendo de algo que a gente poderia ser a mais. Então, eu aprendi isso, acho que foi na minha adolescência. Eu aprendi isso, acho que foi na minha adolescência. Eu lembro que eu era apaixonado por uma menina da cidade, eu não vou dizer quem é, acho que eu nem lembro direito, mas mais ou menos eu sei. Era apaixonado pela menina. Então eu ia nessas discotecas que tinha, né, na cidade. E eu lembro que teve um dia que eu fiquei assim, eu vou falar com ela. Agora eu vou falar com ela. E eu devia ter meus 15 anos de idade. Eu fiquei ensaiando tanto para falar com ela, foi um cara e falou com ela e ficou com ela. Isso para mim foi devastador. Eu falei, mas desde então
Eu preciso me certificar das Tem que questões ter que... noção, tem que ter noção. Tem que ter a noção, você não vai também... Eu não iria chegar nunca para o EBA, nem para a equipe, nem para ninguém da equipe, e propor algo se eu não tivesse conquistado o direito de ter essa abertura. A gente também tem que ter a noção de conquistar o nosso direito de dar a nossa opinião. A gente conquista isso primeiro ajudando as pessoas. Primeiro, e a gente fala ajudando as pessoas, mas como que eu ajudo? Muitas vezes você ficar 5, 10 minutos ouvindo uma pessoa é a maior forma de ajuda que ela tem. E de novo, voltando, quando você estava lá na salinha de reunião, quando você era trainee, estava começando a subir a tua carreira, eu anotei aqui. Primeira coisa que você fazia é: eu entendi que tal coisa, tal coisa. Quer dizer, você está mostrando que você escutou. Porque sempre tem aquele chato que não é bem-vindo, que é o cara que nem escuta o que você está falando e já vem com as ideias dele e fala: meu amigo, isso está totalmente desalinhado, isso já está no plano. Quer dizer, não é legal quando você não escuta. Então, essa capacidade de escuta é o primeiro passo para você poder, né? Exato. A escuta realmente primeiro você está presente, não pensa em nada e ouve o que a pessoa diz. Ouve o que ela disse. O segundo passo deixa eu ver se eu entendi. Você me disse isso, isso, isso e isso. É isso mesmo? Permite também a pessoa ouvir de um outro o que ela acabou de dizer. Como que ela está sendo interpretada, não é? Isso é bacana. Exatamente, o ciclo fecha. Isso gera confiança. Isso mostra que você está lá para ela, que você estava ali, não como 99% das pessoas, pensando no que iam falar. Tem um texto que eu adoro, que é o escutatório, que é um texto do Rubem Alves, que infelizmente nos deixou nesse mundo, foi em 2013 ou 2014? Acho que 2014, né? E o Rubem Alves tem um escutatório, ele fala: a gente está tão preocupado em cursos de oratória que a gente esquece da importância que seria se a gente fizesse cursos de escutatória. No mundo onde todo mundo está preocupado em falar, quem está lá para ouvir? Então, quando a gente está ouvindo, quando a gente está lá para realmente nos dedicarmos para outra pessoa, a conexão acontece. Sim. E a gente percebe isso em questões de milésimos de segundo, se uma pessoa está fingindo que está nos ouvindo ou se ela realmente está nos ouvindo. Sensacional. Eu acho que esse foi uma excelente dica compartilhada por você para nós amarrarmos esse primeiro bloco do nosso bate-papo. E, pessoal, vocês sabem que eu admiro muito tudo que você tem feito, tudo que essa empresa que você está trazendo para o Brasil também realiza. E eu vou deixar um link aqui abaixo da tela, se você estiver vendo no YouTube, você vai olhar na descrição do vídeo, eu vou deixar o link. E aí você vai conhecer mais do trabalho do Rodrigo, trabalhando junto com ele. Então esse é um link de parceiro. E eu acredito muito na qualidade do material, tanto dos produtores originais, como também na localização, no trabalho todo, a brasileiração que o Rodrigo tem feito. Então vocês podem conferir o link aqui e certamente será bastante útil para vocês. Para vocês que têm interesse na parte específica de cursos pela internet, tanto vídeo, áudio, e-books, livros digitais, são os infoprodutos, se você for assinante do Empredig, você pode fazer o seu login, onde nós temos essa aula aqui com o nosso convidado especial, com o Rodrigo, e aí você vai olhar o segundo bloco, que ele vai passar uma dica bem rápida para nós, porque afinal de contas ele é um exército de um homem só, ele está aí produzindo os vídeos, ele tem feito toda a negociação com essa empresa estrangeira, tem falado com parceiros de mercado, tem editado os materiais, tem preparado toda a base tecnológica, e você vê que, como ele falou, ele não é um cara que tem uma formação tecnológica, então ele teve que encontrar o caminho das pedras, né, não apenas para a tecnologia, mas também para marketing, para diferentes pontos. E eu imagino que você, que está também desenvolvendo algum tipo de treinamento, algum curso, que você compartilha dessa nossa visão de que é interessante você compartilhar e que você aprende muito também ao compartilhar, confira a segunda parte, que está exclusiva, em que o Rodrigo vai nos passar o passo a passo, as dicas principais do processo, do método dele para ter o resultado que ele tem agora. Rodrigo, em nome de todos os nossos amigos, eu quero te fazer esse agradecimento pela sua participação. Prazer todo meu, e
quero que vocês sempre pensem, quem assistiu a nossa conversa, né, Seite? Sempre pensa que o medo sempre vai estar lá, sempre vai tentar nos impedir, sempre vai tentar dizer para a gente que é alto demais. Tem uma coisa que o Tim Ferriss disse que se você tem objetivos estratosfericamente altos, eu estou parafraseando, né? Se você tem objetivos realmente muito altos, você então vai estar com muito pouca concorrência, porque as pessoas querem aqueles objetivos mais que é meio que garantido a gente conseguir. Então, vamos sonhar cada vez mais alto e agir para chegar lá, porque a chance de você chegar lá é muito alta. Desafie-se e enfrente o medo. É isso aí. Um grande abraço e prazer falar com a gente. Obrigado, Rodrigo. Então, 2 convites para vocês, turma. Confiram o link que vai dar acesso a todos os outros detalhes e também canais de conexão com o Rodrigo e o trabalho dele. E você que é do Empredig, você faz o teu login. Você vai encontrar as dicas específicas da produção e divulgação de produtos digitais. Um forte abraço.